Boa noite, povo lindo de Deus, iniciando, pode, Gabi, Gabi, pode chegando, tenha liberdade, aleluia, para poder compartilhar, tenha liberdade para comentar, com certeza o Pode Gabi será bênção para a tua vida, amém? Eu quero iniciar com o texto que está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, que vai declarar, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o tempo de decisão. Sim, a maioria do povo, né, nesse tempo, até mesmo de festa, de carnaval, né, de festa da carne, de festa que aborrecem o nome santo do Senhor, onde pessoas escarnecem nesse tempo do Senhor, do Evangelho de Cristo, onde entidades são liberadas, né, para poder destruir, trazer divisão, discórdia, separação. É nesse tempo que precisamos nos posicionar como igreja do Senhor. Sim, é como igreja do Senhor que nós venceremos as batalhas e as guerras instauradas nesse tempo. Porém, que não venhamos estar em cima do muro. Esse é o tempo de decisão. Exatamente isso que Josué estava falando com o povo. Após adentrar a terra prometida, ele estava declarando ao povo: tudo bem que os seus pais, os seus antepassados serviram outros deuses, mas você precisa decidir qual Deus você quer seguir. Se for os deuses de amorreus, vá. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, que você venha ter essa convicção no seu coração, que você e a sua casa servirá ao Senhor. Ainda que todos não estejam no caminho do Senhor, ainda que não é toda a sua casa, né? Pastora, tem pessoas que estão afastadas, tem pessoas que infelizmente estão aí aproveitando, né, ao ver deles a vida. Você é aquele que se levantou nesse tempo. E através da tua vida, Deus protege sim toda a tua casa, toda a tua família, amém? Estamos com uma convidada muito especial, né? Principalmente para mim, que também não é só uma convidada, é uma irmã, amiga de infância, Tatiana. Vou mandar uma solicitação para ela. Glória a Deus. Tati, você já está aqui comigo? Você já entrou? Comente alguma coisa, glória a Deus, para eu poder te chamar. Aleluia. Gente, vamos chegando, e você que vai chegando, compartilha essa live, com certeza vai edificar a tua vida, amém? Vamos chegando. Tatiana, comenta alguma coisa para mim poder te chamar, você está aí já com a gente? Sejam muitos bem-vindos, e seja um obreiro virtual. Pega esse aviãozinho aqui do teu lado direito da tela e compartilha. Compartilha para a mãe, para o pai, para o primo. Eita glória, tá aqui com a gente. Eu vou te chamar. Louvado seja Deus. Vamos chegando, povo lindo de Deus. Pai do Senhor Jesus, irmã Tatiana, eita glória. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ajustar a câmera aqui, que é bênção. Tá dando para você me ver direitinho? A paz do Senhor Jesus, Pai, essa que excede todo o nosso entendimento. Gratidão a Deus pela tua vida e por ter aceito esse convite, né? De compartilhar um pouco da tua vida, da tua história. Para mim é um grande privilégio, porque eu preciso dizer, né? Além de tudo, é uma amiga de infância, é uma irmã. Eu glorifico ao Senhor pela tua vida. Se apresente, Tati. Diga para o povo quem é a Tatiana. Fica à vontade. Paz do Senhor, povo de Deus. O meu nome é Tatiana, eu tenho 35 anos, né? Eu sou casada, eu tenho 3 filhos, um adolescente de 16 anos e 2 bebezinhas, né? Eu falo que são meus bebês, Glória a Deus. que é a Esther
de 5 anos e a Rebeca, de 3 anos. Né, sou cristã já faz 10 anos, para a honra e glória do Senhor. Né, congrego na DISC, né, no qual a minha pastora, né, você, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E sou serva de Deus, Amém. acima de tudo, né? Amém. Sobre a sua conversão, Tatiana, você nasceu num lar cristão, né? Você foi criada no meio cristão, né? Como foi a sua conversão, o encontro com Cristo? Como foi a sua caminhada? Como foi o convite? Foi a partir de um convite? Foi alguém da família que deu o exemplo? Compartilha conosco. Então, não venho de um lar cristão. A minha família, ela é toda católica. Então, assim, quando eu era criança, eu e meus irmãos, minha mãe levava a gente na igreja católica. Só que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, a minha mãe começou a levar a gente numa igreja que tem do lado da casa dela. Às vezes ela ia e às vezes ela mandava a gente. Aí eu falo que ali começou a ser plantado a palavra de Deus na nossa vida. Por mais que na adolescência, nos meus 15, 16 anos, eu não continuei nesse ritmo de ir para a igreja, porque eu conheci as coisas do mundo, né? Conheci outros tipos de amizade que me conduziu para caminhos que não são o caminho de Cristo. Mas, o que acontece? Ali já foi introduzido a palavra. E quando a palavra ela é introduzida, ela não volta vazia. Ou seja, ali começou um plantio. E conforme ele já estava plantado na terra, que é o coração, mais para frente, ela ia dar um fruto. E o que aconteceu? Quando eu tinha uns 16, 17 anos, uma amiga minha falava, vamos na igreja tal, mas era só visita. Nunca era assim para congregar, né? Mas ali a gente já sabe, ali a gente já sente algo diferente, né? Fizemos várias campanhas, às vezes íamos para a igreja porque lá oferecia coisas que a gente gostava, né? Como coreografia, a gente fazia na igreja, mas não era nada assim de congregar em um ministério. Aí, quando eu fiz, acho que 23 ou 24 anos, por aí, uma amiga minha me convidou, eu não esqueço, no caso você, né? Me convidou e falou assim, Tati, hoje eu vou louvar na minha igreja, você vai me ver? Aí eu falei assim, eu vou. Aí você falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho, eu vou. E esse dia eu fui, eu lembro direitinho, foi no mês de outubro. Glória a Deus. E eu fui lá ver o louvor, mas eu falei, eu só vou ir por ir. Eu falei e vou. E realmente eu fui. E para a honra e glória do Senhor. Esse eu ir por ir, tem 10 anos que eu tô, né? Nos caminhos do Senhor. Não me arrependo de jeito nenhum, né? Glorifico a Deus todos os dias, porque assim, eu sei da onde ele me tirou, eu sei da onde ele me resgatou, o que ele fez na minha vida e o que ele ainda vai fazer, entendeu? Então, assim, não vim de um berço evangélico, entendeu? Mas, para a honra e glória do Senhor, o Senhor me resgatou e através da minha vida, né, através da minha conversão, a minha família, ela está encaminhando para os caminhos de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Você que está aí do outro lado, de repente você teve um começo como o da Tatiana, né? Ou então tem um ente querido caminhando, buscando ao Senhor e você fala, mas eu não vejo retorno, eu não vejo mudança, né? Tem alguns que é até ousado em falar, não está adiantando de nada buscar. Sempre é uma semente que é lançada no nosso coração, né? Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento. Acredite, pode até parecer que não está valendo a pena, que não está surgindo efeito algum, mas haverá um tempo que você vai glorificar, assim como a irmã Tatiana, por ter iniciado lá atrás. Haverá um tempo que o seu contato com o Criador será tão grande que a única coisa que você vai se arrepender é de não ter conhecido ele antes. Glorifico ao Senhor pela perseverança dela. Mas, Tati, vamos ser sinceros? Entre ir à igreja e ter um verdadeiro encontro com Deus, há um grande espaço, né? Há uma lacuna. Como foi a tua experiência de conversão?
A partir de agora eu não vou mais na igreja por uma coreografia ou para ver uma amiga louvar, não. Agora eu vou porque eu tive um verdadeiro encontro com esse Deus. Eu reconheço em essência que Ele é grande, que Ele é o Criador dos céus e da terra e que Ele é também o meu Pai, dono da minha vida. Quando? Como foi a tua conversão? Então, é igual eu falei, né? Eu comecei a ir, só que aquilo começava a introduzir dentro de mim de forma diferente. Entendeu? Cada louvor tocado, eu não conhecia os louvores, né, da igreja. Então, assim, cada palavra ministrada, eu fui, assim, aguçando mais dentro de mim a vontade de conhecer mais aquela história, porque para mim era novo. Por mais que eu ia visitar a igreja, eu não tinha conhecimento. Entendeu? Eu não sabia, quem era apóstolo, quem era discípulo, quem era Jesus direito. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não o conhecia. Entendeu? Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você conhecer. Então aquilo foi começando a mexer dentro de mim, né? Eu comecei a ouvir os louvores e eu falava, meu Deus, que louvor lindo. Eu nunca tinha prestado atenção, porque às vezes em você ir visitar, você só ouve aquele louvor. Às vezes, né, promove ali naquele momento uma comoção, né? Você chora, talvez até naquele momento você se arrepende, mas é algo momentâneo. Entendeu? Então, assim, quando Deus estava trabalhando na minha vida, né, dentro desse ministério, foi algo extraordinário. Foi algo, assim, sobrenatural, porque eu falava assim, meu Deus do céu, que coisa linda. É algo que você sente arder dentro do peito. É algo que você não quer deixar de faltar um culto para louvar a Deus, para agradecer a Deus. E cada dia que eu ia, o Senhor ia trabalhando na minha vida. Em todos os âmbitos da minha vida, o Senhor ia trabalhando. Aí ali eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu comecei a conhecer os louvores, eu comecei a conhecer o monte, porque eu nem sabia que existia isso, eu nem imaginava na minha cabeça. E assim, a primeira vez que eu subi, e eu falei assim, meu Deus, né, nessa escuridão, né, porque a gente não conhece, mas aí ali eu vi o poder de Deus, o que Deus faz, entendeu? Então, assim, é algo gradutivo. Cada dia é um passinho de formiguinha. Né? Aí a gente fala assim, para quem é crente é fácil, já tá lá é fácil. Gente, não é fácil. É um passinho de cada vez. É como se fosse uma criança que começa a engatear e depois ela começa a dar os seus primeiros passinhos. Assim é a conversão. É devagar, é lento, é algo devagar. E ali o Senhor foi trabalhando na minha vida, na minha casa, né? Quando eu entrei para esse ministério, eu tinha uma depressão, né? E assim, eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir sair porque eu tomava remédio, tá? Eu tomava remédio de tarja preta. Então, assim, minha cabeça já não era boa, eu não lembrava das coisas, eu não falava coisa com coisa. Então, assim, cada dia que eu ia no médico, para ele era normal. Aí teve um dia que eu entrei no culto e eu falei, Senhor, de todo o meu coração, eu não aceito mais isso porque é muito triste. A depressão é algo massacrador. Ela vai te massacrando, ela vai te... Então, o que eu falei? Eu lembro direitinho. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Então, a gente subiu no monte, né, com esse ministério. Meu esposo, na época, pegou os meus remédios e falou assim, vamos orar, que você vai ser liberta disso. Eu lembro direitinho, a igreja inteira orando, sabe? E assim, eu louvo a Deus, porque quem me curou foi o Senhor. Né? Porque assim, depois disso eu voltei na médica, ela falou assim, vamos fazer o desmame do remédio, né? Porque assim, te dá abstinência, o remédio é muito forte, né? Às vezes parece que a sua língua ia enrolar, a perna dava cãibra, é algo assustador. Quem toma sabe o que eu tô falando. Então, assim, não, eu não aceito. Então, assim, foi um ato de Deus, porque se eu não tivesse tomado essa atitude, hoje eu estaria no quarto escuro, até pior, talvez nem estaria aqui, né? Porque a depressão é algo tão, assim, forte, né? É algo que não se brinca, né? Deus deixou os médicos na terra para a gente ir mesmo, né? Mas além dos médicos, existe o médico dos médicos. Então, assim, ali eu tomei um ato de decisão. E eu falei, Senhor, eu não aceito mais essa enfermidade sobre a minha vida. E a partir dali,
A partir daquele momento, meu ato de fé, foi fácil, não teve abstinência, não teve vontade de tomar os remédios. Irmãos, eu tive e fui tomando aos poucos. Quando eu percebi, eu já estava liberta daquilo e curada para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que experiência linda, né? E a depressão, a gente sabe que ela é algo patológico que precisa de tratamento, mas também entendemos que o inimigo de nossas almas trabalha na nossa vulnerabilidade. Ou seja, ele aproveitava a questão da depressão em si para oprimir, né? Para manter cativo, mas ela creu na libertação e na experiência vivida com o Senhor. Cada vez que ela caminhava, Deus libertava, restaurava, transformava, aleluia, e hoje ela está aí, né? Uma bênção para a glória de Deus, liberta para a glória do Senhor Jesus. Nessa caminhada, nessa jornada, diante da presença de Deus, Tatiana, qual foi o maior obstáculo que você enfrentou? Porque às vezes tem pessoas que pensam que a vida do crente ela é só um morango, né? E de fato ela não é só um morango. Né? Nós somos homens naturais, pessoas normais. Nós não temos uma asa nas costas. Então, todos nós enfrentamos dificuldade. Às vezes dentro do ministério, né? Às vezes um irmão que falou algo que entristeceu. Enfim, qual que foi o maior obstáculo que você enfrentou nessa jornada do Evangelho? Então, o meu maior obstáculo foi amizades que não era no caso do ministério. Né? Eu tinha amizades fora, né? Assim como todo mundo tem, porque o que eu falei, eu venho, né, vamos dizer assim, né, do mundo. Então, assim, eu tinha amizades fora do ministério no qual eu congregava. Então, assim, eram amizades me convidando para sair, amizades, Tati, não tem nada a ver, não. E assim, irmãos, se você for uma pessoa que não tiver foco, realmente você vai. Porque, assim, é algo que te impulsiona você. Então vamos, não tem nada a ver, não. No próximo culto eu vou. E não é assim, entendeu? Então, assim, foi amizades de fora. Às vezes, pra que você tá indo na igreja? Aí você continua a mesma coisa. Eu falava, calma, é um processo. O processo do Senhor, ele é lento, ele é devagar. Cada pessoa, Deus dá um determinado tempo. Às vezes a pessoa pode sair de uma depressão hoje e ser curada amanhã. Verdade. Mas no meu caso não, foi algo devagar, algo lento, entendeu? Então, assim, as pessoas que estavam de fora não entendiam esse processo e não entendiam como funcionava o querer de Deus, a vontade de Deus. Então, assim, tentava me motivar. Às vezes eu perdi amizades, né? No caso, eu não digo amizades, porque a amizade verdadeira, ela quer você perante o Senhor. Porque se você vem de um quadro depressivo, a amizade que não vem da parte do Senhor, ela vai te convidar para outras coisas que te puxam mais para o fundo do poço. Então, quando você vai ver, você, além da depressão, você vai começar com pensamentos de síndrome do pânico, com um pensamento de suicídio. Isso não é coisa que agrada o Senhor. Entendeu? Então, assim, o meu maior obstáculo no meu início, né, na minha conversão, quando eu entrei na igreja, foi as minhas amizades, né, que eu louvo a Deus, porque de tanto eu insistir, bater na mesma tecla, falando, não, eu não vou, né, agora minha vida é outra, e para a honra e glória do Senhor, eu insisto nisso até hoje, entendeu? Eu falo com as minhas amizades, eu falo assim, vamos para o caminho de Cristo, incrível que pareça, nenhuma delas consegue ir. Meu Deus. Entendeu? Não consegue, mas a minha parte eu faço, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que semear o amor dele. A gente tem que falar, né, das maravilhas dele. E assim, se eu for ficar falando aqui tudo que o Senhor fez na minha vida, eu acho que não vai ser nenhuma live, nenhum podcast, né? A gente vai ficar aqui até amanhã de manhã eu falando, porque assim, é muita coisa. Eu falo que a minha vida ela já é um testemunho vivo, um testemunho ambulante. Né? Porque eu nasci de 7 meses, eu era gêmeas, né? Minha irmã faleceu e eu tô aqui para honra e glória do Senhor, porque tudo há um propósito, né? Debaixo do céu. Para tudo há um propósito. Queridos, como dizia lá em Provérbios, né? Como diz lá em Provérbios, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você não está
firme na fé, você acaba se corrompendo, né? Pegando conselhos com aqueles que não têm nada para lhe oferecer ou para te ajudar. Se é para se aconselha com os santos de Cristo, com quem te aproxima do amor de Jesus. Porque às vezes a gente toma decisões precipitadas, até mesmo decisões erradas, pautadas em aconselhamento de pessoas que não teve nem experiência naquela área para poder nos aconselhar. Que venhamos estar firmes em Cristo, atento, porque o inimigo de nossas almas, ele elabora e aproveita toda a oportunidade para nos tirar da presença e do foco. Tenha uma coisa em mente: os amigos de Cristo nos aproximam de Cristo. Os conselhos vai fazer com que você se afaste da presença do Senhor? O que adianta estar diante de um cenário, de uma festa momentânea, de uma roda com a alegria é momentânea, e quando você fechar a porta do teu quarto, aquele vazio instaurado no teu coração e na tua alma? De nada adianta. Não vale a pena trocar a presença de Deus pelos prazeres momentâneos desse mundo. Permaneça firme, assim como a nossa irmã Tatiana. Ela poderia ouvir as amizades que, por mais que ela convide para o ministério, estão voltados para o mundo. Mas, ao invés disso, ela seguiu firme, olhando para a palavra e para as coisas que agradam a Cristo. Aproveita esse tempo, faça a mesma coisa. Como eu disse no texto lá no início, né? Como Josué declarou, escolha quem sirvais. Se for a Baal, mas se for Deus, sirva a Deus, declarando: porém, todavia, eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Tatiana, nessa jornada, você já pensou em desistir? Eu não aguento mais. Eu vou parar. Está muito difícil. Você já viveu essa experiência? Com certeza. Teve momentos, né? Porque, assim, é algo tremendo, né? A gente conhece a Deus, mas a gente é ser humano, né? A gente é carne, a gente é falha, a gente é pecador, e todos os dias a gente busca, né? Pela salvação da nossa alma, pelo conserto, né? Então, assim, bem no início, assim, eu falava assim, meu Deus, eu chorava muito. Eu lembro que eu ajoelhava no quarto e assim, eu deitava e quando eu levantava o chão, sabe, tava tudo molhado, porque eu falava, Senhor, eu não vou aguentar, porque é uma guerra, né? É uma guerra da alma, uma guerra com a carne, e aquilo fica em contrito e a gente fica desesperado. Até que um dia eu cheguei perto do pastor, né, no qual eu congregava, e eu falei com ele: nossa, está muito difícil, né? Relatei para ele as minhas dificuldades, até porque também eu vinha de um quadro depressivo, né, que eu usava esse tipo de medicação. Eu falava, ele não tô aguentando mais. E eu lembro direitinho que ele falou assim para mim: irmã, a gente tem que continuar, porque o Senhor, ele se agrada naquele que é persistente. Eu lembro direitinho as palavras dele. Então, assim, ali, eu saí dali confortada, porque eu falei, ele falou assim, irmãs, tem um monte de testemunho, e o Senhor, ele trabalha em cada vida de uma maneira. O propósito é grande. O propósito é grande na tua vida, então não desiste. E eu saí ali com aquela palavra, porque eu creio, pastor, que quando alguém lança uma palavra profética para a nossa vida, a gente tem que pegar aquela palavra com força e levar para o nosso coração e confiar no Senhor primeiramente. Porque ali eu confiei, eu falei, Senhor, então se o Senhor tem propósito, amém. Eu vou continuar. Eu vou continuar Glória. te servindo de todo o meu coração. E eu continuei. Ah, irmão, mas você viu o propósito no outro dia, no outro mês? Não. Eu vi conforme o andar da minha caminhada, da minha busca, da minha oração, do meu jejum. Entendeu? Então, assim, foi uma busca cada dia. Ah, Senhor, hoje eu vou no culto de libertação. Hoje, quando tinha culto de libertação, era a minha alegria. Nosso Deus, era o entusiasmo que eu falava, misericórdia, da onde que sai isso tudo? E eu ia com maior alegria, o Senhor sabe. Entendeu? Então, assim, quando eu fui buscando, me entregando mesmo, porque o Senhor que é verdadeira entrega, o Senhor foi fazendo grandes coisas na minha vida. Amém. E foi livramento, Glória. foi algo, cada coisa que eu falo, meu Deus, como o Senhor, né,
teve em cada instante da minha vida. E se a gente for analisar, né, fazer uma retrospectiva da nossa vida, a gente consegue ver os detalhes, né, a gente consegue ver tudo que o Senhor fez. Ele estava com a mão em cada segundo. Entendeu? Então, assim, a gente não pode nem reclamar, só agradecer. É verdade. É sobre isso. Faça uma retrospectiva. Olha um pouco para trás. É porque às vezes a ingratidão toma conta do nosso ser. Senhor, nada está acontecendo, eu não estou vendo nada. A ingratidão grita. Mas quando a gente para, olha para trás, nós conseguimos enxergar o quanto nós nos movemos, o quanto o Senhor fez. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Talvez você não se escolheria para tal feito. Talvez se você estivesse no lugar de Deus, você falaria, não, ela não. Mas Deus é tão amoroso que escolheu você com todas as suas limitações para chamar por filha, para dizer que Ele tem algo grande na tua vida e extraordinário, para dizer que obstáculos virão. Mas se você abrir a visão da fé, tu vai ver o quanto Deus Ele tem feito, quantas áreas Ele tem regenerado, que Deus Ele tem promovido coisas extraordinárias. E eis que Deus faz tudo novo. É tudo novo. É porque o que acontece, queridos? Quando a gente sai do deserto, a gente passa por um processo de olaria. A gente quer trazer para os planos de Deus as nossas mazelas, as nossas crenças, as nossas manias. E tudo que Deus está fazendo é um reset mesmo. É uma limpeza, tirando o Egito de nós. Você vê a facilidade de tirar o povo do Egito e a dificuldade de tirar o Egito do coração do povo. Nós somos obstinados aos nossos prazeres, aos nossos quereres. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer, continua firme. Seja grato pelo pouco, porque no muito Deus o colocará. E através de você, o nome dele será glorificado. Eu sou uma pessoa que toda vez que eu olho para o meu passado, eu consigo glorificar, né? A Tatiana é amiga de infância. Ela sabe, olhando para mim, todas as vezes, olhando para o nosso passado, nós podemos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito e gerado em nossas vidas. Tatiana, qual foi a maior experiência espiritual que você falou assim, nossa, eu aprendi tanto com essa lição, eu aprendi tanto com essa experiência, ela me amadureceu. Ainda que foi difícil ou foi tranquilo, não importa. Qual foi a maior experiência espiritual que mudou uma chave na tua mente que você viveu com Cristo? Eu vivi várias experiências espirituais, mas assim, a mais impactante da minha vida, que assim, eu sempre, nas oportunidades que eu tenho, independente de igreja, né, de ser dentro do ministério, de ser na rua, de ser no ônibus, né, eu falo sobre isso. Né, eu vou trazer agora para os irmãos algo que aconteceu comigo tem 6 meses somente. Né, foi a perda da minha irmã. E assim, eu falo perda porque a gente é ser humano, então a gente perde um ente querido. Mas na verdade não foi perda. Foi um ganho para o reino do céu. Né? Então, assim, a minha irmã, ela faleceu, né, de um câncer, né, maligno no pâncreas, né, tem 6 meses. E assim, a partir do momento que ela descobriu, ela durou só 2 meses. Mas eu não posso nem falar que Deus não avisou, porque Deus avisou. Eu lembro que eu estava fazendo o almoço e o Senhor falou comigo, a tua irmã está enferma, ela está com câncer. Então, quando veio aquele diagnóstico para a gente, porque a gente recebe aquilo como uma bomba, né? Aquilo veio para cima de mim, não é que não impactou, não é que não doeu, não é isso. Mas aquilo veio para mim, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Por mais que ela estava caminhando, né, no ministério, no caso, né, no seu ministério, né, você era a pastora dela, né, administrando, aconselhando. Então, quando aquilo veio até a minha família, até você, os amigos dela, então aquilo foi algo impactante para a nossa vida. Aí eu falei, eu não morava aqui em Juiz de Fora, eu morava no Rio. Eu vim para Juiz de Fora, que eu falei, eu tenho que cuidar dela, né? Eu sou a irmã mais velha que ela,
né? No caso, eu sou mais velha de todos. E eu falei, minha mãe já é uma idosa, então, assim, eu me comprometo, né, a cuidar e a dedicar, não só na parte da medicina, né, levar no médico, dos cuidados, mas também na parte espiritual. Foi fácil? Muitas noites de choro, sofrimento, mas em nenhum dia a gente desistiu do Senhor. E todos os dias eu falava para ela, né? Eu falava, não desiste, porque os planos do Senhor é maior. E realmente ela não desistiu. Ela foi até o fim. Aí, voltando para a experiência espiritual, por que eu estou falando isso? Para os irmãos entenderem o que aconteceu. E eu via a todo tempo o espírito da morte querendo levar a alma dela. E eu falava, Senhor, eu não aceito. E era oração, era jejum dentro do hospital. Eu virava noites no hospital, ficava de dia, ficava de noite. Né? Amigos dela, né, mais próximos também ficavam. Né? Então, assim, quando eu ficava nesse tempo lá dentro, é algo pesado. Os irmãos não têm noção. Às vezes, algumas pessoas que passam lá dentro, pode sim, né, ter uma experiência, algo assim, eu vi um vulto, o ambiente está pesado, realmente, é um ambiente pesado, porque ali é onde fica, porque ele tem pessoas cristãs e também tem pessoas que não são. Então, ali divide dois ambientes, ou seja, fica, né, os anjos do Senhor, mas também fica o espírito da morte, né, querendo levar a pessoa, né, para o abismo. Então ali eu via cada coisa, cada batalha que eu falava, Senhor, tinha dia que eu saía de lá, parecia que eu tinha tomado uma costa de chicote, uma costa de pau, porque você entra num lugar desse pesado, né, você ali faz um propósito de jejum, ali eu tenho vários vídeos, né, eu cantando louvor com ela, fiz amizades na enfermaria, conheço os médicos tudo, enfermeiro, porque eu não levava só para ela, né, eu levava para as outras pessoas, inclusive eu tenho amizades que foram feitas ali dentro e eu carrego hoje para minha vida, entendeu? Sempre falando do amor de Deus, sempre falando dos cuidados do Senhor, porque quando a gente está em Cristo, Ele não desampara a gente hora, minuto nenhum. Entendeu? Então, assim, quando eu estava ali dentro, todos os dias eu falava. Aí teve um dia que a médica deu alta para ela e ela veio para casa. E eu falava assim, ô Thalita, você sente no coração de ter o batismo? Ela, já até falei com a pastora, quando eu acabar isso eu vou batizar. E eu falava, mas o Senhor, ele tem preço. Então, assim, foi um conjunto, né? Eu, a pastora, né? No caso você, a gente foi conversando com ela, eu falava com ela assim, não quero nada que seja forçado. Quando o Senhor tocar no teu coração, você vai. Só que a debilitação da doença estava deixando ela muito fraca. Entendeu? Ela estava fraca, magra, estava inchada, né? Por causa das medicações, por causa dos líquidos, né, que dava por consequência dessa doença. E eu falava assim, meu Deus do céu, será que ela vai conseguir chegar? Eu me questionava por dentro. Eu falava, será que ela vai conseguir, Senhor, ajuda? Aí teve um dia, porque mesmo assim ela estava muito debilitada, mas é muito mesmo. Ela não deixava de ir na igreja, ela ia. Arrastando o pezinho, mas ela ia. Sentava, às vezes eu sentava do lado dela, ela ficava, tô sentindo dor, tô com falta de ar, mas ela não deixava. E ela falou assim para mim, os dois últimos elos da campanha, que no caso estava na igreja, eu vou cumprir esse voto, eu vou acabar de fazer ele. E nesses dois últimos votos, eu falava com o Senhor, toca no coração dela, meu Deus, por favor, né? Que ela venha ter um encontro do batismo com o Senhor, um encontro genuíno, né? Porque eu não sei os planos do Senhor, mas é o Senhor que sabe. Então, assim, ela estava aos olhos humano, falando, não tinha jeito, né? Quem sabia era o Senhor. Então, a gente orando, orando. Aí teve um dia que ela falou, quero me batizar. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus que ela quer. Aí a gente começou a trabalhar como ia ser esse batismo. Porque ela não podia entrar na água gelada e nem podia mergulhar ela, né, por causa da debilitação da doença. E assim, o Senhor foi tão lindo, tão glorioso com a vida dela, que ele permitiu ela ser batizada. Ela batizou e ela falou assim, nossa, eu tô me sentindo outra pessoa. Ela falou assim, nossa, queria tanto tomar a Santa Ceia, e ela tomou. Ela tomou a única vez a Santa Ceia dela, mas já foi o suficiente. Entendeu? Então, assim, voltando para a experiência.
ela veio para casa, ela se batizou, ela tomou a Santa Ceia dela. Só que teve um dia que ela ficou muito debilitada, e ela teve que ir para o hospital, né? E assim, ela chegou bem fraca, né? Assim, bem vomitando muito, né? E ali, quando eu estava com ela, nesse dia que ela teve que voltar para internar, assim, ela já saiu daqui num estágio muito crítico, né? Então, assim, quando eu tive lá com ela estava sentada na minha frente, os médicos medicando ela, já era de madrugada, né? E a gente sabe que de madrugada não tem muito médico, não tem muito enfermeiro, então, assim, é um silêncio no hospital, principalmente no hospital oncológico. Então, assim, eu tava ali com ela, eu sentei, ela falou assim pra mim, você chama a enfermeira que tava aqui? Eu falei, vou lá chamar. Só que, assim, é uma luz acesa, outra apagada, porque tem outras pessoas ali também internadas. Eu fui, a enfermeira ainda falou assim comigo, ó, se você precisar de mim, eu tô lá no balcão de cima, no segundo andar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui procurar, pastor. Quando eu fui procurar essa enfermeira, eu vi um ser na porta. Nossa, eu tô falando aqui com muita autoridade do que eu tô falando e eu estou arrepiando no que eu tô falando. Eu vi um ser, meu Deus, que eu não consigo nem explicar. E quando eu virei para trás, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. É como se ele virasse uma fumaça negra e entrasse dentro do quarto. Aí eu fui procurar a enfermeira, eu não achei. Quando eu voltei, ela estava assim, muito estranha, assim, com os braços já para baixo, né? E eu conversando com ela, ela bem com as pálpebras, né, dos olhos bem caídas. Eu falava, Senhor, eu não aceito. Eu lembro que eu peguei na mão dela. E ela muito fraca. E eu comecei a orar. E ali eu orava e o Senhor, entrego ela, a vida dela nas tuas mãos. Senhor, não aceito. Espírito da morte, espírito de Satanás, sai daqui agora no nome de Jesus. Pastora, é como se eu visse os anjos do Senhor acampando do lado dela, com as asas, guardando ela, e aquele espírito bateu em retirada daquele lugar. Glória a Deus. Imediatamente. É o que eu falo, é algo para o Senhor. A gente tem que ter convicção quem Ele é, convicção em quem a gente crê e o que a gente fala, porque a palavra ela tem poder. Se eu estou profetizando sobre aquela vida, salvação, cura, libertação, ela vai ser. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Entendeu? Então, assim, a partir daquele momento que eu declarei, que eu falei, e foi algo extraordinário. Como eu não tinha achado a enfermeira, ela veio, ela chegou, ela, aqui, gente, eu cheguei. Aí eu falei, fui até lá em cima te procurar, que não sei o quê. Aí ela falou, vocês estão precisando de alguma coisa? Aí a irmã foi, falou, né, a medicação que ela estava precisando, que ela tomava, né, de uso contínuo. E assim, a partir daquele momento que eu orei, falei, e eu falei com ela, fala, Thalita, com Deus. Aí ela pediu para me ler uma passagem na Bíblia. Aí eu li, peguei na mão dela. Aí a enfermeira falou assim, a médica vai passar para olhar ela, né? Aí transferiu ela desse lugar, né, para um apartamento, né? E assim, o tempo todo a gente glorificando o Senhor. Aí eu lembro, eu tinha que trocar de turno com meu irmão, porque eu já tinha ficado uma noite inteira e um dia inteiro, né? E como na época ainda eu amamentava minha filha, eu tinha que vir para casa e meu irmão ia ficar. Eu lembro que ela falou assim, irmã, você não vai deixar eu aqui sozinha, não? Eu falei, que dia que eu te deixei sozinha? E o Senhor, não esquece, Ele está aqui. Ele jamais vai te desamparar. Aí ela virou para mim, ela estava assistindo TV. Ela falou assim para mim, Ele nunca me desamparou. E eu sinto que Ele está aqui. Irmã, pode ir. Fui. Aí eu nunca, jamais, eu saí de dentro do hospital sem fazer uma sequer oração, sem sequer cantar um louvor, porque isso impacta quem está lá dentro e a gente também é uma experiência, porque a partir do momento que eu estou fazendo para outras vidas, o Senhor também me abençoa. Então, o que que acontece? Eu saí dali, aí ela falou assim, você não vai orar, não? Aí eu, amém, vou orar sim. E eu orei para ela. Então, assim, eu saí. Então, assim, não durou 4 horas que eu saí. Eu sentia algo dentro de mim. Era de madrugada, era 1h55 da manhã quando ela faleceu. Então, assim, quando eu fui acordada por esse impacto,
Parece que eu tinha tomado um soco no meio dos peitos. Meu coração começou a acelerar de forma que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu peguei o celular e liguei para o meu irmão. Falei, Diego, o que está acontecendo? Ele, a nossa irmã foi morar com o Senhor. Eu lembro que eu sentei na cama, eu levantei e falei, Senhor, muito obrigado. Mesmo diante de toda essa situação, dessa você receber, né, você agradecer ao Senhor, porque eu tenho certeza, né, da salvação da alma dela. Então, assim, foi algo muito impactante na minha vida, uma experiência com Deus que eu vou carregar para o resto da minha vida, né, até ele voltar. Então, assim, eu vou carregar para o resto da vida comigo. E, assim, antes dela, porque, assim, ela sempre falava comigo. Ela me pedia, né, mesmo eu não entendendo de medicina, eu não entendo, eu não sei. Ela falava, não me deixe levar para o CTI, não me deixe entubar. E assim, eu já tive casos na família que realmente eles te entubam, a pessoa falece, né, sem falar, né, sem enxergar, às vezes falece dormindo. Eu tenho essa experiência. E todos os dias ela falava com Deus e se ela pedia para mim orar em cima disso. E para a honra e glória do Senhor. Ela faleceu sem estar no CTI, ela faleceu, né? Ela ainda estava falando. E assim, Deus é muito bom porque ela teve uma oportunidade de agradecer a Deus. Antes dela partir, né, com o Senhor, ela falou: eu quero agradecer, né, todo mundo que me ajudou. Agradece minha mãe, agradece minha irmã, né, no caso eu, agradeceu meu irmão, pegou na mão dele e falou assim com ele: o Senhor está aqui, ele veio me buscar. Fechou o olho e simplesmente partiu. Então, assim, é algo sobrenatural. Por mais que o luto, né, a perda, ele nos dói, dói. Só que a gente tem a confiança no Senhor. A gente sabe para onde que ela foi, é algo onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais sofrimento. E também é um lugar que a gente vai se encontrar, né, na eternidade. E eu creio, para a honra e glória do Senhor. Isso foi um testemunho que eu carrego para a minha vida. E uma experiência com o Senhor. Entendeu? Porque ali eu tive uma experiência física, né, uma experiência sobrenatural, uma experiência que eu falei assim, meu Deus, que algo grandioso, né? E assim, autoridade também com Deus ali, o Senhor me mostrou que, né, acima do diabo não existe. Existe só ele, né? Só existe Deus. Então, assim, da mão do diabo, o Senhor tira. Agora, da mão de Deus, não tem. Não tem ninguém. Foi uma das maiores experiências vividas também a mim, né, como líder espiritual. Né? A Thalita é uma amiga de infância também, uma menina nova de 30 anos, né, que ia à igreja, mas assim como a maioria do povo, né? Vai na igreja, mas continua vivendo a vida, vai na igreja, mas continua passeando, vai na igreja, mas não firma aquele compromisso. E assim, um ano atrás, Deus já estava tocando meu coração como líder, falando para ela que era tempo de se consertar, tempo de batizar. Teve uma época que eu fui tão enfática que ela começou até a fugir de mim, né? Acabava o culto, ela nem ia em mim, ela saía correndo, porque ela já sabia que a pastora ia falar para ela que era tempo de se consertar, né? O Senhor começou a inquietar a minha vida pela saúde dela, um ano atrás eu já estava lutando com ela, vai ao médico. Não, Deus pode me curar. Queridos, Deus, Ele pode curar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Quando Deus nos instrui que é algo para medicina, é porque é a medicina que Ele vai usar para fazer o milagre, a medicina que Ele vai usar para te orientar durante aquele período. E eu falava, vai no médico, vai no médico. Ela era uma pessoa que tinha muito medo de médico. Então ela protelou no último, né, para poder ir ao médico. E eu falando para ela a importância de aceitar Jesus, de ter um verdadeiro encontro com Jesus. Ela, mesmo esse pouco tempo de jornada, ela viveu experiência de pedir bênçãos, ver Deus dando bênção, Deus providenciando a vida dela, Deus abrindo porta. Mas mesmo assim ainda estava com o coração voltado para o mundo. Foi nessa fase de olaria, nessa fase dolorosa, que ela se voltou para Deus. Por mais difícil que seja, há males que vêm para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
ela olhou para Jesus, mas ela olhou de outra forma. E acredite, mesmo em meio à guerra, como a nossa irmã Tatiana falou, tinha pessoas que tentavam tirar ela do propósito. Então a guerra foi além. Porque enquanto, né, a nossa irmã Tatiana jejuava, orava, estava ali, outra pastora cuidava, orava, jejuava, havia uma guerra no reino espiritual. Tem gente que não acredita em batalha espiritual, né, Tatiana? E é real. É real, gente. O mundo espiritual se movimenta mesmo para ceifar, para matar, para destruir. E ali a nossa luta foi ferrenha diante do Senhor, jejuando, orando. Tinha dia que a Tati ligava para mim e eu falava para ela: Tati, a guerra está tão grande que eu estou sentindo o corpo físico. A batalha se travou porque os dias eram abreviados. Deus já tinha falado para a Tati que iria levar. Deus já tinha falado para mim também, falar para ela que, infelizmente, tem profecias que não provêm do Senhor, né? Então tem uns que aproveitam da situação e falam, Deus vai curar, Deus... mas o Senhor já havia falado no nosso coração que iria guardar ela, porque às vezes é melhor guardar do que perder, né? Deus, ele tem plano de salvação e ele conhece o coração de cada um. E conhecendo a característica de quem era Talita, infelizmente, se salvasse naquele tempo, ela iria se afastar da presença do Senhor. E Deus mostrou isso na íntegra, eu até arrepio em falar, tanto para a irmã dela, né, Tatiana, tanto para mim. Então, por mais que a gente não entenda o agir de Deus, saiba que no final tudo coopera. E foi uma grande experiência de fé. Porque nós chegamos a ver a Talita totalmente deformada, inchada. E eu falava, como é que vai batizar? E a Tatiana, meu Deus, como é que vai ser isso? E ela falava, eu quero batizar quando eu voltar para casa. Mas diante do cenário, humanamente falando, era impossível você olhar para ela e falar que ela ia voltar para casa, né? Irmã Tatiana, eu ia no hospital, eu ungia e também vi o espírito da morte rodeando, e tudo que a gente poderia pedir é, Senhor, acrescenta, Senhor, permita que ela batize, e o batismo é por livre e espontânea vontade, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. E nós na luta, não na força, na luta. Então na luta, Tatiana plantava, semeava semente, né? Falando da palavra, na luta eu ia e pregava da palavra de Deus, mostrava a ela, mesmo diante da crise, da dor, o quanto Deus estava ali, o quanto Deus estava guardando, o quanto Deus estava dando a oportunidade a ela todos os dias, né, de estar de pé, de um novo recomeço. E no dia do batismo dela, a atmosfera espiritual foi linda, né, irmã Tatiana, ela falou, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, glória a Deus. E Deus nos deu estratégia para batizar ela, né? Foi um ato literalmente, do início ao fim. Foi um ato profético. E para a glória de Deus, Deus que sempre nos instruiu, sempre falou. Queridos, eu já abro um parêntese para te dizer, se Deus está te direcionando, não protela. Não jogue para amanhã o que você pode fazer hoje. O ser humano, ele tem a mania de procrastinar, falar, não, amanhã eu faço, não, depois eu vou, eu estou muito novo, essa não é a hora. Não jogue para amanhã. Se você tem um chamado, mergulhe na presença do Senhor. Se o Senhor está te dando uma oportunidade de recomeço, mergulhe na presença dEle. Escolha Cristo todos os dias da tua vida. Luta diariamente, porque a luta é diária contra a carne. E o Espírito, tem hora que parece que você vai fraquejar, que você não vai aguentar. Mas o amigo Espírito Santo sempre segura dentro das tuas mãos, te coloca de pé e diz, vai nessa tua pouca força que tu vai vencer. E para mim foi muito impactante, porque quando a dor apertava, ela estava em casa, ela falava, chama a pastora, e eu ia, ela coloca a mão aqui e orava. E a gente orava e a gente clamava, né? Mas aprouver Deus levá-la, mas batizada para a glória de Deus. Ela tinha uma coisa com o cabelo dela, ela não queria ver raspado, ela não raspou a cabeça para a glória de Deus, ela não passou pelo sofrimento da quimio, porque Deus sabe, nós estávamos no coração, Senhor, se o seu propósito é curar e salvar, cura e salva, tu pode. A gente ficou em Ezequiel 37,
não é isso? Não é Ezequiel, não. Nós ficamos num texto bíblico, né, Tati? Lembra que o profeta, ele foi sentenciado à morte, mas ele virou a cara para a parede, clamou ao Senhor, e o Senhor mudou a rota, dizendo, eu vou acrescentar mais 15 anos. Qual versículo? Era o rei Ezequias. Ezequias. Era... Rei Ezequias. Ezequiel. Rei Ezequias, 38. Isso. E Deus, e eu fui ali. Irmãos, Deus também trabalhou na fé, porque até o final nós oramos por vida. Independente, nós falamos, Senhor, o Senhor pode mudar a sentença, o Senhor pode mudar o cenário. Mesmo diante de Deus falando, não tem jeito, né? Eu vou guardar. A gente orou por vida. Esse é o nosso dever. Diante do caos, profetizar a bênção, porque Deus faz. E eu e ela entendemos que o Senhor fez o melhor, que ela está nos braços do Pai, nos seios de Abraão, aguardando a redenção, o dia da vinda, quando nós vamos nos abraçar. Eu já vejo ela grata pela perseverança e insistência no final de estar cuidando, falando de Deus, porque foi muito exaustivo, mas foi também gratificante, né? Isso gerou marcas no coração da Tatiana, né? Mas foi bem produtivo, porque como ela tem crescido com essas experiências também, como eu cresci com a vida da Thalita, porque ela também me deu uma grande lição de fé, de determinação, glória a Deus. Então eu glorifico por Deus ter me permitido cuidar dela nesses últimos dias, mesmo sendo um desafio imenso, e glorifico ao Senhor pela vida da irmã dela, né, Tatiana, que não desistiu de buscar o Senhor, pelo contrário, viu o lado, conseguiu ver a mão de Deus em tudo, a misericórdia de Deus em tudo, aleluia, e tá aí firme e forte, buscando, glorificando a Deus, né, adorando a Ele a todo tempo. E a minha irmã, para terminar, que trabalha nessa área, né, ela trabalha no hospital oncológico. Ela diz, todos que morrem lúcido, como a Thalita, morre gritando, pedindo socorro, apavorado. E a Thalita, acredite, o irmão dela falando, dando testemunho, que ela morreu dizendo, olha, eu estou indo, mas agradece fulano, agradece a pastora, agradece minha mãe, agradece a todos que me ajudaram. E foi tão sereno, uma pessoa que tinha pavor de morte, né, Tatiana? E ver o jeito que ela finalizou ali, que ela liberou as palavras em paz. E estava tão serena ali. Então a gente vê que o próprio Deus foi buscar ela naquele momento, né? Levou ela para a glória de Deus, e tem sustentado a mãe, tem sustentado a irmã, tem sustentado a família, porque como você disse, somos seres humanos, né? E é uma grande perda, mas até na morte nós aprendemos aí uma grande lição. Qual versículo bíblico, irmã Tatiana, tu tem carregado nesse tempo para a vida? Então, eu já gosto, esse versículo bíblico que eu vou falar agora, ele já me acompanha desde o início da minha caminhada, porque eu me lembro que eu ouvi uma pregação sobre este versículo e me impactou muito. Então, assim, eu já carregava ele comigo. Aleluia. Então, assim, mas depois desse ocorrido que a gente acabou de relatar, né, eu e você, então, assim, é algo que o Senhor, e toda oportunidade que eu tenho, seja no monte, seja na igreja, eu falo dele, porque cada vez o Senhor ministra algo diferente no coração, nunca vai ser a mesma coisa. Aleluia. Que é o Salmo 50:15, né? Que a palavra do Senhor vai dizer, invoca-me no dia da Rômulo já colocou aí, Salmo 50:15. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Assim, para mim é um filme muito impactante, porque, né, quando Asaf ele escreve esse versículo, né, ele era um homem de fé, né? Ele era considerado um guerreiro da fé, né? Porque pai da fé era Abraão. Então, assim, ele era guerreiro. Então, o que isso traz hoje para minha vida? As batalhas espirituais que, né, eu tive ali, né, com a minha irmã, ela foi uma guerreira, ou seja, é a nossa fé. A gente tem que ser persistente naquilo. E assim, como, né, você falou no início, né, da live, sobre fé, eu
e minha casa serviremos o Senhor. Então, assim, Asaf ali, ele era um testemunho dentro da casa dele. Ele, né, ele era um ministro, ele administrava o louvor, né, a adoração dentro do templo, né, e assim, ele era, as pessoas eram comandadas por ele, o que fazer, o que cantar, o que tocar. Ele era administrador, ou seja, ele tinha família, ele tinha filhos. E os filhos dele, vendo esse ato dele, o que os filhos dele? Seguiram o caminho do Pai. Eles tocavam o instrumento na casa do Senhor. Ou seja, a gente é conduzido pelo aquilo que os nossos olhos vê. Se a gente começar a orar, a louvar, a agradecer a Deus e a buscar o Senhor de todo o nosso coração, certamente a nossa casa vai começar a seguir os nossos passos. Por mais que a gente fala, não está dando resultado, mas está dando. Porque é uma sementinha que a gente está plantando no momento certo. O Senhor, ele vai regar, ele vai cuidar, e essa semente ela vai crescer, vai dar árvore e vai dar frutos. Porque a palavra de Deus, ela fala sobre isso, que no momento certo ela vai dar frutos. Então, irmãos, vocês que estão nessa live, não desiste. E eu levo esse salmo para a minha vida, para a minha caminhada, porque é algo que me impacta. Porque quando a gente está angustiado, se a gente for olhar para a lógica humana, né, a gente quer desistir, quer chorar, quer prostrar, não, mas a palavra de Deus fala, no momento da tua angústia, você me busca, me glorifica, me adora, que eu te darei a vitória. É isso que ele está dizendo. E na dificuldade, a gente sabe que é muito fácil a gente buscar o Senhor no momento de riqueza, no momento, né, no momento que está tudo bem, que ninguém tem problema, que tem saúde, né, diante da tua família ou da tua vida, é fácil. Mas através dessa palavra, o Senhor está dizendo o contrário. Que é para a gente buscar no momento de aflição, no momento de angústia, e que ali ele vai ver a nossa busca, né, a nossa persistência, e ele vai dar a vitória, e a gente vai glorificar o nome dele. Amém. Nossa, irmã, tá 56 minutos aqui, 1 hora. Eles derrubam a live. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida, por ter aceito esse convite, por ter compartilhado abertamente a tua experiência, sabe, com a sua irmã. Eu amo a sua casa, eu amo a sua família e glorifico a Deus pela oportunidade que Ele nos dá a cada dia de crescermos juntas na graça e no conhecimento. Fique com essa palavra, lindo de Deus. Se alimente da palavra. Deus, Ele é contigo. Glória a Deus, aleluia. Clame no momento da tua angústia, porque Ele está para te ouvir. E com certeza, o céu já cooperou para liberar a bênção e a vitória que você precisa. Você que de alguma forma essa live tocou no teu coração, compartilhe, comente. Tem gente que precisa ouvir que Deus, Ele age independente das circunstâncias. Deus abençoe, irmã Tatiana. Eu quero terminar com você, te fazendo uma última pergunta. Se Jesus chegasse diante de você agora, qual seria uma palavra que você liberaria para Ele? De frente para Jesus, o que você falaria? Gratidão. Eita, glória! Eu sei tudo o que Ele fez, da onde Ele tirou. Eu não tenho nem coragem de pedir, só agradecer. Amém. Gratidão ao Todo-Poderoso que nos dá a oportunidade de estarmos aqui neste momento juntas, compartilhando da bênção dos céus. Muito obrigada a cada um que esteve conosco até agora. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Muito obrigado para aqueles que vão entrar depois. E pode, Gabi? Pode, se Deus permitir. Sexta-feira que vem estaremos aqui às 20 horas. Com um novo convidado. Obrigado, Tati. Fica na paz do Senhor. Jesus abençoe muitíssimo. Ele te ama. E eu também. Tchau. Pai do Jesus. Glória a Deus. Amém, povo lindo? Bora compartilhar. Dá tempo. Muito obrigada. Eu amo vocês. Tudinho, não é hipocrisia. Raquel, Pri, Carol, que vocês sejam impactados, abençoados. Rômulo, Marmoraria, Michele, a todos que entraram aí, Deus abençoe muitíssimo. Jesus te ama e eu também.